Atenção, torcedor palmeirense! Antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga os bastidores do Palmeiras nos próximos dias. Prepare-se para uma sequência de informações que prometem abalar a estrutura do Verdão. Quem pensava que o mercado estava parado vai se surpreender. Jogador promissor pode ser descartado. Titular absoluto sofre uma lesão grave. Uma possível saída internacional é barrada no último segundo. E um nome novo, ainda desconhecido por muitos, pode se tornar peça-chave. Mas atenção, o que está por trás dessas decisões pode esconder algo ainda maior. Fique até o fim, porque as revelações finais vão deixar você de queixo caído. E a primeira reviravolta da semana começa justamente com um nome que há pouco tempo era visto como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Caio Paulista, lateral esquerdo vinculado ao Palmeiras e atualmente emprestado ao Atlético Mineiro, está muito próximo de encerrar mais um capítulo frustrante em sua trajetória. De acordo com informações apuradas e publicadas pelo site Globo Esporte, o desempenho abaixo do esperado no clube mineiro esfriou qualquer possibilidade de permanência. O Atlético já sinalizou que não deve exercer o direito de renovação do empréstimo. E no Palmeiras, comandado com pulso firme por Abel Ferreira, a porta parece definitivamente fechada. Abel conta com Piquerez como titular absoluto e Vanderlan como reserva imediato. Com duas opções sólidas, Caio Paulista praticamente não tem espaço no elenco alviverde. O cenário, embora duro, é claro, ele não será reaproveitado. Ainda segundo o Globo Esporte, o clube estuda agora um novo destino para o jogador, que deve ser novamente emprestado, dessa vez para uma equipe de menor expressão. Mas o que chama atenção nos bastidores é a forma como essa decisão foi tomada. Há indícios de que o Palmeiras já não confia mais no potencial de desenvolvimento do atleta. O que teria causado essa ruptura interna? Algum comportamento fora de campo? Divergência com a comissão técnica? A resposta pode estar em detalhes que ainda não vieram à tona. E quando o torcedor começava a respirar, achando que o turbilhão tinha passado, a notícia que ninguém queria ouvir caiu como uma bomba. Murilo, zagueiro titular e referência do setor defensivo alviverde, sofreu uma lesão muscular grave durante a partida contra o Inter Miami, válida pelo Mundial de Clubes. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Murilo tentou cortar um contra-ataque puxado pelo atacante Allende, mas caiu no gramado imediatamente. A expressão no rosto do jogador, visivelmente abatido, já indicava a gravidade. A substituição por Bruno Fuchs foi imediata, e a apreensão tomou conta da comissão técnica. O diagnóstico foi confirmado pouco depois: lesão muscular na coxa esquerda. A contusão retira Murilo do restante do Mundial de Clubes, e segundo os médicos do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, o tempo de recuperação será superior ao esperado. Isso levanta um sinal de alerta não apenas para a continuidade da competição, mas para o planejamento da temporada. A ausência do zagueiro pode obrigar Abel Ferreira a rever seus esquemas táticos. Mais do que isso, há uma preocupação interna de que essa lesão seja mais complexa do que se imagina. Seria o sinal de desgaste físico por conta da sobrecarga de jogos? E como se não bastasse a ausência de Murilo e a indefinição sobre Caio Paulista, outro nome que vem sendo pauta constante nos bastidores do Palmeiras voltou a ser discutido com força total. Richard Rios, meio-campista colombiano e peça fundamental no esquema de Abel Ferreira, esteve recentemente envolvido em especulações quentíssimas vindas da Europa. Clubes da Inglaterra e da Espanha sondaram sua situação. Mas segundo revelou o All Sport, a presidente Leila Pereira bateu o martelo: ele não sai. A decisão surpreendeu muitos dirigentes do futebol brasileiro, que já consideravam a saída do jogador como inevitável após a Copa América. A diretoria alviverde entende que Rios é um jogador que ainda não atingiu seu teto técnico, e esse é justamente o ponto que mais pesa na decisão de mantê-lo no elenco. Titular absoluto sob o comando de Abel Ferreira, o meio-campista colombiano se tornou uma engrenagem fundamental na dinâmica da equipe, oferecendo intensidade, transição rápida e combatividade. Nos bastidores da academia de futebol, há a convicção de que Rios pode se transformar em um dos maiores ativos financeiros do clube nos próximos meses. Com convocações constantes para a seleção da Colômbia e desempenhos sólidos em jogos internacionais, seu valor de mercado está em franca ascensão, e qualquer venda precipitada pode significar milhões a menos nos cofres palestrinos. Por outro lado, a decisão de manter o jogador vai além do aspecto técnico-financeiro. Segundo a apuração do portal All Sport, há uma clara leitura política por trás da permanência de Rios. A presidente Leila Pereira está ciente do clima nas arquibancadas. Nos últimos meses, parte da torcida se mostrou insatisfeita com determinadas decisões envolvendo o elenco,
especialmente com a demora em reforçar setores-chave do time. Uma venda de Rios agora, em meio à disputa do Mundial de Clubes e com a janela europeia prestes a abrir, poderia ser o estupim de uma nova crise de imagem para a atual gestão. Leila, que já projeta um novo ciclo de reeleição à frente do clube, não quer correr esse risco em um momento tão sensível. O que aumenta ainda mais a tensão é o volume de sondagens que o atleta vem recebendo. Empresários ligados ao futebol inglês e espanhol mantêm contato frequente com o staff de Rios, sondando condições contratuais e possíveis cifras para uma futura negociação. Ainda não houve proposta oficial, é verdade, mas nos bastidores a movimentação é intensa. A pergunta que ecoa nos corredores do clube é uma só: será que o Palmeiras conseguirá resistir a uma proposta de, por exemplo, 15 ou 20 milhões de euros? Fontes próximas à diretoria dizem que a convicção é firme, mas que tudo dependerá do contexto do momento. A permanência de Rios hoje é estratégica, mas nada é definitivo no futebol quando os milhões começam a bater a porta. E é nesse ambiente de tensão, decisões estratégicas e movimentos calculados que surge um novo nome nos radares do Verdão: Ronald. O jogador, que ainda passa despercebido para grande parte da torcida, vem sendo analisado minuciosamente pela comissão técnica de Abel Ferreira. De acordo com o site Nosso Palestra, os analistas do Palmeiras têm acompanhado de perto os números do atleta, especialmente seu desempenho em situações de 1 contra 1 e movimentação ofensiva. A ideia é clara: se adaptado corretamente, Ronald pode ser uma peça importante para ampliar as variações táticas da equipe. A possível contratação, no entanto, ainda depende de uma série de fatores que vão muito além do desempenho dentro de campo. O Palmeiras não apenas monitora os números recentes de Ronald, como também estuda seu comportamento fora das 4 linhas, sua postura profissional e a maneira como ele lida com pressão em clubes de grande porte. Fontes internas revelaram ao site Nosso Palestra que a análise é criteriosa, e qualquer avanço depende de uma aprovação completa da comissão técnica e da diretoria. Não se trata apenas de talento, mas de perfil. E nesse quesito, o Verdão tem sido cada vez mais exigente. A mentalidade do elenco atual exige jogadores que não apenas joguem, mas que compitam no mais alto nível de entrega emocional e tática. Além disso, há um componente externo que pode interferir diretamente na negociação: o assédio de outros clubes brasileiros. Ronald tem despertado o interesse de equipes que buscam reforçar seus elencos para o segundo semestre, incluindo nomes como Fortaleza e Bahia, segundo a apuração do próprio Nosso Palestra. Com isso, o Palmeiras precisa agir com cautela, mas também com velocidade. Há uma disputa silenciosa nos bastidores. O staff do jogador está ciente da valorização de mercado e tende a ouvir quem apresentar o projeto esportivo mais sólido. Neste ponto, o Verdão leva vantagem. A estrutura, a visibilidade internacional e a chance de disputar grandes títulos fazem do clube paulista um destino atrativo, desde que a proposta venha no momento certo. Internamente, porém, há quem veja essa movimentação com uma lupa ainda mais estratégica. Segundo fontes ligadas à cúpula alviverde, a aproximação com Ronald pode ser parte de um plano maior. Ele estaria sendo preparado como um possível plano B diante de outra negociação mais ambiciosa que corre nos bastidores e que envolve um nome de peso internacional. A ideia seria antecipar uma alternativa caso a primeira investida não se concretize. Nesse jogo de xadrez do mercado da bola, cada passo é milimetricamente calculado. Ronald, nesse contexto, pode ser tanto um reforço imediato quanto uma peça de movimentação tática, abrindo espaço para futuras investidas sem que o elenco fique desprotegido. O mistério permanece: quem seria o verdadeiro alvo do Palmeiras? Com tantos movimentos simultâneos acontecendo nos bastidores, o torcedor do Palmeiras precisa ficar atento. As decisões que estão sendo tomadas agora podem moldar o elenco pelos próximos anos. A situação de Caio Paulista, a lesão de Murilo, a permanência de Rios e a possível chegada de Ronald são apenas peças de um tabuleiro muito mais complexo. Algo grande está se desenhando nos corredores da academia de futebol. Fontes internas apontam para uma movimentação estratégica que pode explodir nos próximos dias. Um anúncio bombástico está sendo preparado. Uma reviravolta surpreendente no elenco? Tudo é possível quando o Verdão entra em campo dentro e fora das 4 linhas. E é por isso que você, torcedor apaixonado, não pode perder nenhuma atualização. Se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Ative agora o sininho das notificações e deixe sua opinião nos comentários. Você acha que o Palmeiras deve insistir em Caio Paulista? Murilo fará falta no Mundial? Rios está certo em ficar ou deveria buscar a Europa? E Ronald, tem bola para vestir o manto alviverde? Participe, porque aqui a sua voz é parte da nossa paixão pelo Verdão.